Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui na nossa Web TV. Começa mais um sábado abençoado, mais um dos nossos programas EBD em Foco do Campo de Arapongas. Eu já quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos internautas, aqueles que estão aqui conosco todos os sábados, aqueles que compartilham essa ideia, aqueles que são amantes da Escola Bíblica Dominical, e a todos os nossos professores e professoras e a todos os nossos alunos da maior escola de obreiros do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Uma vez mais eu agradeço a Deus pela vida de todos. Estamos mais uma vez com o nosso amigo professor Danilo, da nossa igreja central, a igreja sede, presidida pelo nosso pastor Josuel Crepaldi. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Danilo, que já é um dos nossos professores aqui do programa, e vamos dar a oportunidade para o nosso professor Danilo se apresentar uma vez mais para os nossos telespectadores. Danilo. Graça e paz a todos. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez com o nosso querido amigo Salim e a todos vocês também que estão aí nos acompanhando nesta tarde de sábado. Espero ser uma tarde abençoada, com muito aprendizado, para a gente poder entender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Queridos e queridas, uma vez mais eu quero reiterar que tivemos aí duas aulas extremamente dissipadas entre os irmãos e também que gera bastante polêmica. Do sábado passado nós tivemos aqui a lição de número 6, que foi tratar sobre pais e mães que são zelosos diante de Deus, mas que têm os seus filhos rebeldes. Aqueles filhos que foram ensinados, que os pais não tiveram culpa alguma, mas no decorrer da caminhada, eles abandonaram a fé, abandonaram a igreja e não ajudaram seus pais nem suas mães. E agora estudaremos um outro tema extremamente importante e um tema icônico, porque a gente vai falar sobre o relacionamento entre nora e sogra, genro e sogro. E é um negócio complicado, irmãos. Esse tema é um tema extraordinário e que bom que os nossos consultores aí, os nossos mestres da nossa Igreja Assembleia de Deus, tiveram essa brilhante oportunidade de trazer à luz da Bíblia que é possível que nora e sogra convivam no mesmo ambiente, servindo a Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que esse tema é um tema bem, a gente chama lá em Alagoas, bem fino, né? Um tema bem complicado de lidar. Só quem morou com a sogra e quem morou com a nora sabe como funciona esse relacionamento. E eu já quero aqui fazer a nossa leitura do textuário, que depois quero passar para o nosso professor Danilo, que eu tenho um outro compromisso, 2h em ponto, tem que sair daqui faltando 1:55, e eu quero ler o textuário. Disse, porém, Rute, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso são palavras da nora para com a sogra. A nora dizendo que vai acompanhar a sogra para onde quer que ela vá. É um negócio bem interessante. A nossa verdade prática diz: a fé cristã exalta o amor fraternal, o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e a sogra, bem como também entre genro e sogro. Eu não vou ler aqui a nossa leitura bíblica em classe, vou deixar ela aqui mesmo, nosso professor Danilo vai abordar a lição e tratará sobre o assunto, mas ela está inserida em Rute, capítulo 1, versículos de 1 a 5, e depois o 8º, né? Depois nós vamos para o capítulo 12, se não me falha a memória, é isso, né? Não, para os versículos 12. É o mesmo capítulo, dos versículos 12 ao 14, tá? Então aí nós temos dois textos que fazem ali a junção entre eles, que estão no mesmo capítulo, tá? E vai tratar especificamente sobre a questão de Rute e Noemi, né? Rute e Noemi. E eu já quero passar a oportunidade para o nosso professor Danilo, para que ele fique à vontade e possa ter um tempo hábil para trazer aqui a lição aos nossos telespectadores. Danilo.
Bom, gente, esse é um tipo de tema, né, como bem trouxe aí o nosso professor, ele é um tema bem polêmico, né, professor Salim? Falar sobre o relacionamento entre a sogra e a nora é algo que gera muitas polêmicas, né, e é muito pouco tratado, até mesmo dentro das nossas comunidades de fé como um todo. E é muito importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque está no contexto familiar. Né? O tema da nossa revista nesse trimestre tem a ver com os relacionamentos em família. Ele é um tema que vai frisar superando desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. E entre os desafios que nós encontramos dentro do contexto familiar está esse, né, de poder pacificar, de poder trazer uma certa harmonia entre o relacionamento da sogra com a sua nora, ou vice-versa. E nós vemos que é bem possível, né, a relação entre nora e sogra ser desenvolvida a partir da paz, da harmonia, de uma amizade, de uma boa comunhão. E nós vamos aprender isso através dos exemplos de Ruth e Noemi, né, essa sogra e essa nora, que através da sua amizade, da sua unidade de uma para com a outra, contribuiu até mesmo para que o Salvador do mundo viesse a esta terra, né? Porque Jesus, ele é descendente de Davi, e Davi, por sua vez, foi bisneto de Ruth, essa moabita aqui do texto. Glória a Deus. Então nós vemos que é bem possível, né, a sogra e a nora poder desenvolver uma amizade, uma comunhão. E nós vemos isso através da experiência de Ruth e Noemi, que contribuíram através desse relacionamento saudável para que o Salvador, Jesus Cristo, descendente de Davi, viesse ao mundo. Então hoje eu creio que nós vamos, através dessa lição, quebrar muitos paradigmas com relação à ideia de sociedade nessa relação entre sogra e nora, e que a gente aqui, através dessa lição, aprenda de uma forma significativa através da palavra do nosso Deus. É dessa forma. Então nós iremos, como bem já tratou o nosso professor Danilo, quebrar alguns tabus, né? Romper algumas barreiras. A gente costuma ouvir com muita frequência, sogra é boa, mas o quanto mais longe estiver, melhor. Né? A gente ouve isso com muita frequência, e provavelmente a minha sogra pode estar ouvindo lá no Rio Grande do Norte. E eu, graças a Deus, mantenho um relacionamento muito bom com a minha sogra, bem como também a minha esposa mantém um relacionamento amigável com a minha mãe. Inclusive, nós ficamos um período lá na casa da minha mãe e não foi problema algum. Também fiquei um período na casa da minha sogra e não tive problema algum. Fiquei lá 3 meses e não morri, graças a Deus. Estou vivo aqui. Mas saiu ileso. Saí ileso, né? Saí com cheiro de fumaça, mas saí ileso. Mas é um relacionamento complicado. É um relacionamento familiar, mas que é um relacionamento que vem imbuído da ideia de que casou, cada um procure o seu ambiente, o seu lugar, o seu local. Cada pessoa no seu devido lugar, no seu quadrado, como diz a história. Então, é um relacionamento complicado, não é fácil, Danilo. Porque as sogras e os sogros têm a sua vida, têm a sua correria diária, têm as suas agendas, e conciliar 2 agendas com 2 famílias, é bom lembrar que é um relacionamento em família, mas são 2 famílias distintas. A sogra tem a família dela e a nora tem a família dela. E aí vem aquela questão de um se meter na família do outro, no ensinamento do filho do outro. São muitas questões que devem ser tratadas à luz das Escrituras para que se possa encontrar um ponto de equilíbrio. Senão o negócio desanda. São 2 culturas que se encontram, Sim. né? 2 culturas distintas de formação de filhos dentro desse contexto familiar que vão se encontrar para se relacionar. E nós vamos ver hoje, através do exemplo de Ruth e Noemi, que é bem possível a sogra e a nora conviverem bem e desenvolver um relacionamento saudável entre essas 2 pessoas tão importantes aí para a nossa vida. Sim.
E queridos, hoje, dando continuidade aqui, hoje eu quero estar apresentando para vocês alguns pontos específicos e importantes da nossa lição, né? O que dessa lição a gente pode explorar para que todo o contexto da lição seja passado à classe a qual vai estar aí ouvindo essa lição, e o que nós podemos aprender, né, enquanto aplicação pessoal nesse sentido, da relação entre a sogra com a sua nora. Primeiro, a nossa lição ela está ambientada dentro de um contexto bíblico, que é o período dos juízes. Se você ler o capítulo 1, verso 1 do livro de Ruth, você vai ver que Ruth, bem como a sua sogra Noemi, viveram dentro do período dos juízes. O período dos juízes ele está entre a conquista, né, da terra de Canaã, liderada por Josué, e a monarquia que se dá início com Saul, né, e vão se passar aí cerca de 300 anos, né, nesse período dos juízes. Então é nesse contexto que a Ruth e Noemi elas vão viver. É nesse contexto histórico do período dos juízes que a Ruth e a Noemi vão desenvolver essa relação de sogra com nora. E o interessante, professor Salim, é que a Noemi, que era casada com Elimeleque, que vive no período dos juízes, eles são ali de Belém de Judá, né? Eles têm 2 filhos, um se chamava Malom e outro Quilion, e por decorrência da fome, né, que vai surgir ali na terra de Israel naquele tempo, eles vão justamente para onde? Para a terra de Moabe, né? E aqui também está outra curiosidade que é bom a gente poder entender dentro dessa atitude de poder expor essa lição, né? Quem foram os moabitas, né? Quem foram os cidadãos de Moab? Os moabitas eles foram descendentes de Ló, né? Nós lemos lá em Gênesis 19 que através de Ló vai surgir 2 nações específicas, tanto os amonitas como os moabitas. E quando essa fome surge aqui em Israel, durante esse período dos juízes, Elimeleque, junto com Noemi, sua esposa, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vão justamente viver entre os moabitas, e lá eles vão se estabelecer por um período de 10 anos. Então é nesse contexto que vai acontecer aí a história de Ruth e Noemi, a história desse relacionamento entre essa sogra e essa nora, onde nós vamos conhecer com mais detalhe o que essas 2 mulheres irão passar dentro desse relacionamento, dentro desse contexto difícil que elas estavam vivendo. Verdade. Na verdade, ali elas tiveram um momento muito complicado, né? Passaram por um processo em que toda a terra da Judéia passava por um período de crise economicamente falando, e todas as crises tendem a jogar as pessoas para baixo, né? Infelizmente a gente sabe disso, que as crises elas tendem a jogar as pessoas para baixo, sobretudo a crise que demanda da falta do pão. É bom que se tenha isso em ideia, se tenha isso em mente, porque uma coisa é você passar por alguma abstinência, alguma crise de não poder comprar um eletrodoméstico, um móvel e tal, que são futilidades, né? Não são coisas essenciais. Mas a crise que acontece aqui, ela é uma crise econômica que ela abala o sistema de alimentação de todo aquele povo. Então, todo aquele povo agora não estava apenas vivendo uma crise econômica, mas uma crise econômica que abalou todo o sistema de manutenção de alimento daquele povo, e barriga, com uma pessoa com fome é mal-humorada, não consegue desenvolver nada na sua vida, e sem falar que corre sério risco de perecer mesmo, humanamente falando, fisicamente falando. Então, a primeira verdade que a gente já vê aqui é que houve uma escassez provocada na Casa do Pão, né? A Casa do Pão, que é justamente ali na região de Jerusalém, na Judéia, e um negócio bem estreito, e ela se comportou muito bem. O texto vai dizer que Ruth se comportou muito bem e deu um exemplo eficaz de como lidar com as intempéries da vida. Então, é bênção. E é interessante, né? Por quê? Porque dentro de um contexto onde a subsistência do povo de Israel vinha principalmente a partir da agricultura, quando este povo se deparava com esse tipo de escassez, fome, né, todos os meios de sobrevivência ali do povo eram colocados em risco.
Sim. Né? Então é por isso que nós temos aí essa ida, né, da família de Elimeleque, saindo de Belém, indo para Moabe, Casa do Pão, né? e por decorrência dessa fome, dessa escassez, por uma sociedade que se depara com essa escassez, que dependia exclusivamente dessa questão agrícola que tinha sido aí afetada pela fome e pela escassez daquele tempo. E o povo de Israel, eles tinham suas alimentações básicas, né? Eram 3 alimentações que não podiam faltar em Israel. E o texto é claro em dizer que houve uma seca generalizada ali. E se há seca, não tem como os campos produzirem. Sobretudo, as alimentações básicas, a gente vai ver isso muito lá em Joel, né? Joel vai tratar sobre essa escassez nos campos. Os gafanhotos, os gafanhotos, né? Devorando tudo, que é a falta do pão que provinha do trigo, a falta do óleo que provinha da azeitona, a falta da uva que provinha a falta do suco, né, da uva, do vinho que provinha das uvas. Então, quando falta isso, o povo começa a perecer. E isso tem um valor simbólico muito grande, não só humanamente falando, mas como espiritualmente falando. Quando você sente, eu nunca passei, tá? Mas eu sei que quem passa fome provavelmente seja uma pessoa muito desanimada de tudo. E a única ideia que vem na mente é de não existir. A sua existência fica, como o professor Danilo falou, comprometida em vários dos aspectos, principalmente no aspecto psicológico. Então eu vejo na vida de Ruth, é de Ruth, né? Ruth, né? Algo extraordinário. Ela soube lidar com essa situação de maneira que eu nunca vi em todo o restante das Escrituras, devido ao tamanho do problema, da crise em si. Então é bem interessante. O próprio Abraão, ele vai passar também por essa fase difícil. Você encontra isso em Abraão, em Isaac, em José no Egito. José. Né? Você vê que o próprio contexto egípcio lá, onde o faraó estava envolvido na época, nos mostra a gravidade da situação, como bem citou o livro do profeta Joel também vai destacar esse problema da fome. Você vê lá em Atos capítulo 11, né, o Ágapo profetizando uma espécie de escassez, fome dentro do Império Romano, nos dias do imperador Cláudio. Então, quando esse tipo de calamidade ele era estabelecido dentro desses povos antigos, todos os meios de sobrevivência eram automaticamente colocados em riscos. Então, nós vemos aqui na história de Ruth, né, e a própria Noemi, esse contexto difícil, mas mesmo nesse contexto difícil nós vemos essa sogra e essa nora unidas para poder conseguir resolver esse problema e, mais uma vez eu repito, contribuir para a descendência de Davi, tendo Jesus como nosso Salvador. A gente percebe claramente que essas crises, elas nos tiram do lugar. Muitas vezes, as crises nos obrigam a tomar ações, a fazer ações que não eram para ter sido feitas, mas que, por conta da crise, foi feito. A gente vê o caso mesmo, já no texto, a questão de Elimeleque, que teve que sair das suas terras para ir para um local onde pudesse suprir a necessidade da sua família. Eu digo isso até mesmo por minha pessoa. Eu tive que sair da região de Alagoas para vir para o sul do país para trabalhar. Caso contrário, a família passaria necessidade. Era da minha vontade sair de lá? Lógico que não. Eu queria sair de Alagoas? Lógico que não. Sou alagoano. Eu amo os paranaenses, gosto do Paraná, mas eu sou alagoano. Então eu gosto do meu lugar. Eu acho o meu lugar bom. Mas não tem trabalho. É um lugar escasso. É um lugar sem perspectiva nessa questão. Então, às vezes as crises nos fazem tomar atitudes que nós não temos escolhas. São radicais, São né? radicais. Não tem, foi o que ele fez. Tomou uma atitude que, ao seu ver, era uma decisão que visava buscar uma solução para a subsistência da sua família. Senão, ele não conseguiria sobreviver. Pode ir. É uma grande verdade. O interessante, professor Salim, é que nesse contexto de dificuldade entre Ruth e Noemi, né, você vê que as coisas se tornam um pouco piores. Por quê? Porque a Noemi, que está agora numa terra estrangeira, tentando se esquivar da fome junto com seu marido e os seus 2 filhos,
vai ficar agora viúva. Sim. Né? O texto nos diz que o Elimeleque ele vai morrer lá na terra de Moabe. E os seus 2 filhos, né, o Malom e o Quilion, eles vão se casar com mulheres moabitas, né, Órfão e Ruth. E a Noemi ainda por cima vai ver os seus 2 filhos também morrerem nessa terra. Sim. O que vai sobrar para ela? Dentro de um quesito familiar, nós vemos que as dificuldades de Noemi são tão grandes que, além dela passar pela fome, além de deixar a sua terra natal e ir para uma terra estrangeira, se esquivando da fome, ela vai perder o seu marido, os seus 2 filhos, e a gente começa a se estreitar para a gente poder entrar dentro do tema da nossa lição, que é o tema central. Porque o que vai para sobrar para ela no sentido familiar são as suas 2 noras. Olha só a ironia do destino. Vai sobrar para ela as suas 2 noras. Né? E a pergunta que a gente faz é a seguinte: é fácil a convivência entre sogra e nora? Não. Não é fácil. Não, lógico que não. Ainda mais tendo um contexto cujo resultado é a viuvez por ver o seu marido morto e os seus 2 filhos também partirem. Então, nesse sentido, olha só as dificuldades que a Noemi e principalmente a Ruth elas vão encontrar. Só que nós vemos ao decorrer da lição que tanto essa sogra como essa nora, elas vão desenvolver certos tipos de métodos de amizade e relacionamento entre as duas que vão contribuir para um bom relacionamento. Né? E a gente vai ver que quando elas retornam para Judá, né, para Belém, a casa do pão, elas desfrutam de um contexto mais favorecido. Por quê? Porque quando elas chegam lá, está acontecendo o quê? Toda uma reviravolta que Deus vem em direção aos israelitas, e elas chegam no período da colheita da cevada. E quando elas chegam lá, o contexto é de favorecimento, o povo está colhendo, só que as duas chegam absolutamente desamparadas. Né? E por que desamparadas? Porque a Noemi agora é uma mulher idosa, viúva, automaticamente os seus 2 filhos tinham morridos, e a Ruth também não está desfrutando de uma situação favorável. Por quê? Porque seu esposo também tinha morrido, e ela ao mesmo tempo não desfrutaria do direito do levirato. Por quê? Porque o próprio irmão do seu esposo tinha morrido também. Então as duas voltam nesse período um pouco mais favorecido de colheita, mas agora as duas, sogra e nora, vão ter que se virar para poder se levantar e se edificar nesse contexto. Eu acho interessante aqui, professor Danilo, a subserviência de Ruth. Eu acho interessante aqui, e eu quero já deixar para os nossos telespectadores e aos nossos professores da EBD, que se quiserem utilizar o termo que eu vou aplicar aqui, é um termo bem apropriado para a situação do momento, porque, se não me falha a memória, uma das noras foi embora. Voltou pro povo. Capou, foi embora, capou a mula, como diz a história. Se não, vou me livrar disso aqui. Meu Deus do céu, vou sair desse lugar de seca, vou me livrar dessa sogra. Vou dar linha na pipa, vou embora. Mas a subserviência de Ruth é algo extraordinário. A subserviência pode ser substituída pela submissão. Alguém que entendia que o momento não era de desistir, não era de abandonar a sua família, porque você pode até não gostar, mas a sogra é sua família. É verdade. Isso aqui é o problema, professor Danilo. Entendeu? Eu digo problema não de ter a sogra como família, mas o problema é que as pessoas não entendem isso, que a sogra faz parte da família. Ora, você casou com a filha ou o filho dessa determinada mulher, e ela agora faz parte da sua família. Então, quando a gente analisa essa história, a gente vê que aqui é uma história de um cenário macabro, rapaz. O negócio aqui não era fácil, não. Ora, viuvez, sem o marido para suprir a necessidade, terra escassa, sem alimento. E a Noemi ainda pede para que as suas noras vão embora. Vão embora porque aqui vai morrer todo mundo. Ou vocês têm que procurar a terra de vocês. Tá? E uma foi embora e Ruth, ela, subserviente, fica. E a gente vai aprender, depois que ela faz isso, lições extraordinárias de convivência entre as duas. Uma aprendendo a conviver com a outra, com as diferenças da outra. E isso é muito interessante. E essa crise, né, entre
essa crise desse contexto que Noemi e Ruth está vivendo foi superada por uma sogra e por uma nora. Sim. É uma crise que vai ser superada por essas duas mulheres que geralmente dentro da nossa sociedade são vistas como incompatíveis dentro da sociedade que a gente vive. O interessante, professor Salim, é que conforme a gente vai se discorrendo sobre a lição, a gente vai vendo que tanto a Ruth como a Noemi elas se juntaram para poder sair daquela situação de crise que elas estavam vivendo. Por exemplo, quando elas chegam lá em Belém e elas se deparam com a colheita que está acontecendo ali, um grande proprietário ali de terras vai se tornar um protagonista principal dentro da história, que é o Boaz. O Boaz ele é o dono ali de uma das colheitas que está acontecendo. E a própria Ruth, em busca de contribuir até mesmo para a vida de Noemi, sua sogra, olha só, a nora contribuindo para a vida da sogra. Meu Deus. Ela vai passar... Forte demais, viu? Ela vai passar a trabalhar para Boaz, né, ajudando ali na colheita. E nesse contato ali com a colheita de Boaz, a Noemi, né, dentro desse desamparo que as duas estavam vivendo, ela vai ter uma ideia. Né? E olha só, professor, a ideia que a Noemi vai ter com relação a Ruth diante do desamparo que elas estavam vivendo. Numa certa feita, a Noemi chega para Ruth e diz o seguinte: olha, Ruth, a gente está aqui sozinha, a gente não sabe o que fazer, a gente está, de certa forma, desamparada pela ausência, né, dos homens que faziam parte ali da vida delas. Então faz o seguinte: hoje, quando Boaz estiver descansado, né, alimentado, lave-se, perfume-se, e olha só, quando ele estiver deitado, descubra os seus pés e deite-se sobre os pés dele. E às vezes a gente lê essas partes dentro do texto bíblico e às vezes a gente não entende, né? Por que que a Noemi, ela pediu para Ruth descobrir os pés de Boaz, quando ele estivesse ali deitado, descansando, e se repousar sobre os pés deles. E dentro da cultura da época, uma mulher que descobriu os pés de um homem e se repousava sobre os pés dele, significava o quê? Que ela estava pedindo, de uma forma não verbal, este homem em casamento. Então observe que a Ruth, ela recebe esse conselho de Noemi, e quando ela toma essa atitude com relação ao Boaz, ela está pedindo o quê? O Boaz em casamento de uma forma saudável, justamente a partir de um conselho que a sua sogra lhe deu. E nós vemos que o desfecho dessa história foi um desfecho lindo. Por quê? Porque o Boaz, sendo um homem responsável, um homem da época, um homem de Deus, ele vai assumir a Ruth enquanto esposa, e a partir daí toda a história de tanto Ruth como Noemi vai ser transformada. E mais uma vez a gente repete, a história de Jesus, ela se resulta dessa amizade entre Ruth e Noemi, que se uniram dentro desse tempo de crise, ao desenvolverem esses métodos, essas táticas para poder sair daquele período de sofrimento. É óbvio que a Bíblia ela vai traçar a história de Ruth e Noemi, como de toda a sua família, após esse momento de crise, né? A gente não sabe o que aconteceu dali para trás, como foi o convívio, como era o relacionamento, mas os mestres, os doutores afirmam que o seu convívio era bom. Se não fosse assim, elas não teriam se unido para arrumar uma solução para a demanda que elas estavam na mão, ou que elas tinham na mão. Então, veja que elas tinham uma convivência boa, mas elas tiveram que aprender dentro dessa crise várias outras maneiras de conviverem uma com a outra sem utilizar-se da rispidez, sem utilizar-se da aspereza, né? Sem utilizar-se da força bruta, sem utilizar-se dos gritos, dos berros e etc. Então, elas aprenderam um ponto de equilíbrio que tem que ser estudado, tá, professor Danilo? Esse ponto de equilíbrio entre nora e sogra convivendo juntas deveria ser melhor estudado, porque é algo extraordinário.
Eu digo por conhecimento próprio, não é fácil. São duas famílias tendo que conviver juntas com agendas completamente diferentes. Não é o caso aqui, elas não tinham filho pequeno, né? Esse não é o caso. Mas se eu colocar filhos pequenos aqui, esse agravante, esse negócio aumenta, essa gravidade aumenta. Porque aí você vai ter, como eu disse no início, uma nora querendo se intrometer na criação dos filhos, uma sogra querendo se intrometer na criação dos filhos da nora. A nora, por sua vez, não aceitando isso, porque a educação tem que partir da mãe e não da sogra, que é, na verdade, a avó. Né? Pode ser a avó, né? É a avó da criança. Então, e por incrível que pareça, não sou eu que estou dizendo, isso são estudos que você pode dar um Google aí, e você pode fazer o que eu estou falando para você aqui, não vai ter erro. A maioria das crianças que nascem e são criados dentro da casa de sogra, com a educação sem ser partido da mãe, mas partindo da avó, não é muito produtivo. Porque, geralmente, a avó, ela é muito amorosa. Ela abre mão de muitas coisas. E eu vi isso acontecer, abre mão de muitas coisas. Dá isso, não dá, não dá. Não dá isso aqui, não dá. Entendeu? Tudo na mão, tudo na hora, tudo do jeito que a criança quer. Então, acaba meio que tirando fora do foco. Veja, todas essas questões colocadas dentro de um mesmo ambiente e aquela pressão psicológica, ela vai aumentando, a gente sabe disso. Né? E um dos fatores que contribuem, principalmente para relacionamentos conturbados entre sogra e nora, tem a ver com o estereótipo, né, que a própria sociedade estabelece através dos seus preconceitos. Por exemplo, se você for fazer uma breve análise, você vai ver que a sogra ela vai carregar um certo estereótipo dentro da sociedade que não é saudável para o casal. Porque qual que é a imagem da sogra, né, por aí afora? É que a sogra é ruim, né? É que a sogra, como disse aqui o professor no início, sogra boa é aquela que está longe. A gente vê que a imagem da sogra ela é vista de uma forma muito negativa, como destruidoras de casamento. Sim. Que a imagem da sogra, desculpe até a expressão, né, é como se fosse uma bruxa má e malévola. Sim. Não é verdade? Pior. Então esse é o tipo de estereótipo que a gente encontra com relação à sogra. Né? A sogra parece que carrega todas essas imagens negativas acerca de si. E o que acontece nesse processo todo? Quando a moça em si, ela se depara com a sua sogra carregando todas essas imagens que a sociedade construiu acerca da sogra, automaticamente ela vai carregar preconceitos que, de forma até mesmo inconsciente, ela já vai começar esse relacionamento com a mãe do seu esposo de uma forma muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Não somente isso, mas como também a sogra tem o estereótipo, né, que chama, né? Também da nora. Né, que a nora também não tem uma visão muito boa no conceito também de sociedade. Né? É aquela preguiçosa, dorme até tarde, não cuida do meu filho, não ajeita ele direito, não faz isso, não faz aquilo. E eu vi isso acontecer. Então, ainda bem que a gente fala de um assunto que a gente já viu acontecer. Já viu acontecer. Por exemplo, todo filho homem que mora na casa da sua mãe, a mãe vai defender quem? A mãe vai defender o filho. Ele pode errar como for. A mãe vai defender o filho. Eu acho que a única mãe que não defendia o filho era a minha mãe. É? Meu Deus do céu. Só ficava do lado da esposa. Rapaz, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, em que eu ficava, como a gente diz lá em Alagoas, bestificado. Minha mãe não me defendia. Não, a mulher podia dizer o que fosse, ela tá certa, cala a boca, porque não sei o quê. Mas, no geral, não é essa a visão que acontece. Não é isso que acontece. Acontece o inverso. A mesma coisa é a mãe. A mãe está com a sua filha morando na sua casa com o seu genro. Quem que a mãe vai defender? A filha. Você não vai poder reclamar, você não vai poder tentar dar uma orientação, você não vai poder fazer nada. Então, vejam
que tem uma série de fatores que precisam ser trabalhados. Por isso que eu disse no início e reitero agora, a vida de Ruth e a Noemi é algo a ser estudado, porque encontraram um ponto de equilíbrio que a psicologia deve bater muito a cabeça para entender como conseguiram. Porque uma ajudou a outra dentro de uma crise muito grande e de uma crise que não era uma crise qualquer. Era uma crise de ambas as áreas, ambos os sentidos. E são tipos de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, né, da nossa rotina, e que precisa ser ponderados e tomar um certo cuidado, né, no ato de poder administrá-los. Outra coisa também que geralmente prejudica muito a relação entre a sogra e a nora tem a ver com algumas críticas, né, que a sogra geralmente tende a tecer com relação à vida do seu filho e à sua nora. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos que cabem dentro da nossa lição. A gente encontra muitos problemas, professor, com críticas que a sogra faz com relação à organização da casa, da vida, do seu filho e da sua nora. Os meninos ali se casam, né? O moço e a moça vão se casar, e a gente vê muitas vezes as sogras, né, com aquele âmbito maternal, tentando organizar a filha do filho e da nora, como se ela estivesse dentro da própria casa. Sim. E isso, de certa forma, vai prejudicar esse relacionamento entre a sogra e a nora. Não tem jeito. Sim. Quando a sogra passa a entrar na casa do filho e da nora, como se ela estivesse entrando na sua própria casa, automaticamente os conflitos vão surgir. Outra crítica também que tem prejudicado muito a relação entre sogra e nora é com relação à educação dos netos. Eu já vi pais que, no ato de corrigir os seus filhos, né, acabam sendo repreendidos pelos seus próprios pais, e nessa repreensão, os pais ali meio que privados de corrigir os seus filhos, porque os avós tendem a proteger os seus netos, vão gerar certos tipos de conflitos, e automaticamente vai acontecer essas brigas, né? A nora automaticamente não vai gostar disso. Não. Então são certos tipos de cuidados que, no ato de administrar essa relação entre sogra e nora, é muito bem vindo com relação a essa postura da sogra também. É verdade. E essa questão ela é bem tratada na questão do tópico 2, né? Que a gente já vai aqui entrar nesse tópico 2 para depois ir para o terceiro. Já o tempo está já quase estourando, que é justamente superando as crises existenciais. Nesse primeiro tópico aqui, nós já tratamos sobre ele, que é quando Noemi decide voltar à sua terra. Uma outra coisa bem interessante é que Ruth, ela não adorava o Deus de Noemi. Não adorava o Deus de Noemi. E a gente vê que para nutrir uma boa convivência é necessário deixar aquilo que me agrada para, às vezes, se unir àquilo que nem sempre era o meu agrado. Veja que ela disse, não, a partir de agora a sua vida será vivida junto com a minha vida. Para onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O que você fizer, eu faço. Eu vou andar embaixo da sua sombra. E o seu Deus será o meu Deus. Então, veja que essa história, ela traz não só uma questão humana, mas uma questão espiritual de que essa pessoa, Ruth, se aproxima do Deus de Noemi após essa crise. E aqui vai algo de Deus para você. As crises não vêm para destruir as pessoas. As crises vêm para lhe aproximar mais de Deus. E como o professor Danilo estava falando, isso é algo, superar essas crises não é muito fácil, porque além de ter essas questões que o Danilo falou, tem a outra questão de, você está na minha casa, você tem que vir a hora que é para vir. Você não pode sair aqui e voltar a hora que quiser. Né? Pô, mas você pode ter até a chave da casa. Mas se você voltar fora de um determinado horário, que a nora não está acostumada a ver pessoas entrando e saindo da sua casa, vai gerar um conflito. Então, todas essas crises existenciais que haviam aqui, essa questão de Ruth conhecer a Deus, o Deus de sua sogra, dela ser unida ou se unirem contra a crise, se unirem através ou a favor de um bem maior. Essa é a questão
preponderante dessa lição. Essa lição aqui, ela resume-se em uma única frase: se unir em prol de uma situação maior do que a mim e do que a sua pessoa. Se unir contra algo que vai matar nós dois. Vai matar nós duas. Isso aqui vai destruir nós duas. Nós precisamos nos unir. É a mesma coisa a briga entre os ministérios, né? Tem vários ministérios, aí fica brigando um com o outro. Esse eu não sei o quê, esse eu não sei o quê. Mas que por amor ao evangelho, por amor à divulgação da palavra, devem se unir, porque um reino dividido não pode subsistir. Ele se desfaz. E uma figura bastante importante aí nessa pacificação entre a sogra e a nora, né, que a gente hoje está, como é o tema da nossa lição, a gente está frisando muito na questão da sogra e nora. Sim. Mas uma figura importantíssima para poder pacificar a relação entre a sogra e a nora é o filho. O filho, ele precisa estar entre a sogra e a nora, não na intenção de fomentar intrigas, né? Não na intenção de fomentar brigas entre a sua mãe e a sua esposa. Ele precisa ser uma espécie de intermediário pacificador. Pacificador. Vou dar um exemplo aqui nítido. Às vezes, por exemplo, nós temos filhos que, quando eles são solteiros, eles são muito apegados, por exemplo, à sua mãe. E quando eles se casam, automaticamente a agenda deles enquanto prioridade vai ter que ser mudada. Tem que mudar. Né? Eles se casam e a prioridade da agenda deles agora é a esposa. Né? Eles se fizeram ali uma só carne e a agenda dele enquanto prioridade é a sua esposa. E às vezes nós vemos que os conflitos entre sogra e nora acontecem por quê? Porque às vezes o filho, né, o esposo que está entre a sogra e a nora não entende isso. Eles querem viver uma vida de casados, né, mas sendo ainda o filhinho preferido da mamãe. Sim. E automaticamente vai gerar um certo ciúme no coração da esposa. Sem falar que você abandona as suas, eu vou usar esse termo aqui, as suas obrigações. As suas obrigações. Quanto casado e a sua família que você constituiu. Por exemplo, tem a mesma questão, tem a do filho, tem a questão da filha da mulher, a filha mulher, que é extremamente apegada com a mãe. E agora casa, e ao invés de assistencializar a sua família, ela quer estar todos os dias na casa da mãe. E aí falta comida para o marido, falta roupa lavada do marido, falta... Eu vi isso acontecer, professor Danilo. Entendeu? Eu não estou nem falando de nada que alguém me disse. Eu vivi isso aí. Entendeu? De você disser, hoje eu vou almoçar o quê? Eita, eu estava na casa da mãe e cheguei agora. Meio-dia. Vai com fome mesmo. Então vai trabalhar com fome. Eu vi isso aí. É como o professor Danilo falou. As agendas, elas são... Não é mudar de um negocinho só, não. É completamente... Você não tem mais a agenda da casa da mamãe. Não, aquela agenda ali passou, acabou. Deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua... Mulher. Acabou-se. Agora você vai se unir à sua mulher. Tudo que você conquista é para a sua mulher, sua família. Ah, eu tenho dinheiro para ajudar a minha mãe, eu posso ajudar a minha mãe? Quando eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, se eu tirar um outro problema que gera muito conflito em relacionamento entre nora e sogra, entre sogro e genro, essas coisas... É justamente isso. É você querer ajudar a família da sua mãe, botando a família que você constituiu em segundo lugar. E aí vai gerar aquele problema de, o meu filho não me dá nada, minha filha não me... Mas peraí, ele tem uma casa, ele tem uma família. Ele precisa sustentar a sua família. Então, se ele tira da boca daqui e põe na boca de lá, então tá errado. Então, isso também gera conflito. E olha só como o filho, né, que está aí entre... a sogra e a esposa, ele tem essa responsabilidade de pacificar esse relacionamento através até mesmo das suas atitudes enquanto homem, né? Por quê? Porque às vezes é normal, né, presbítero Salim? Por exemplo, o casal se casa num período difícil de crise, né? Se casam porque se amam, e no início ali da vida conjugal eles tendem a começar essa vida conjugal debaixo de muitas dificuldades, né, das intempéries, dos maus imprevistos. E, por exemplo, o casal passa a morar junto com o sogro e a sogra durante um certo tempo até se levantarem, construir a sua vida e ter a sua independência.
essa ajuda, essa contribuição inicial não pode se estender por longos e vários anos. Não pode. Porque às vezes isso acontece, o casal se casa, devido às primeiras dificuldades ali do casamento, eles passam a conviver ali com os sogros, dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa, e o filho ali, em vez de tomar uma postura de homem, né, e buscar uma certa independência para trazer um certo sentimento de conforto ali para sua esposa, ele acaba se acostumando com aquela vida e automaticamente ele está colocando a sogra e a nora numa linha cruzada de conflito. Sim, numa linha cruzada de conflito. É como eu falei no início, você casou, você tem sua casa, você agora precisa ter a sua casa, né? Essa história de Ruth e Noemi, ela tem que ser tirada desse contexto de que, então eu tenho que morar com a minha sogra, meu sogro. Não, você não tem que morar com a sua sogra, seu sogro. Você tem que se dar bem com eles. Você tem que viver em harmonia com eles, mas não necessariamente no mesmo teto, gozando das coisas que o sogro e a sogra construíram durante toda a sua vida de casados e que agora, depois que a filha casou, eles querem usufruir aquilo ali só os dois. Essa é a verdade. Os filhos casaram, vai embora, filhão. Precisar de mim? Não, a gente está aqui, vai ajudar, etc. Agora, como o professor Danilo falou, você não pode armar lá dentro uma barraca. Uma barraca de camp. Né? Tem pessoas que fazem isso, né? E tem pessoas que vão além. Tem pessoas que constroem suas casas lá no fundo. Uma da outra no fundo. Então, eu não vejo com bons olhos essa atitude, porque isso coloca a sogra ou o genro em fogo cruzado constante. É verdade. Entendeu? Então, eu nunca gostei. Eu, particularmente, nunca gostei. A minha esposa está de prova, né? Eu estava na casa da minha sogra, mas desesperado, porque eu não gosto. Me dou bem com ela? Me dou, maravilha, mas vai chegar um momento em que as coisas vão desandarem. Desanda. Não é, professor? Mas esse cara não trabalha, mas esse cara não procura nada, mas esse cara não... E vai comer. A gente sabe que acontece. Então, você pode manter um bom relacionamento à luz das escrituras com a sua sogra e o seu sogro, mas deixa o sogro e a sogra na casa deles, porque eles viveram a vida inteira. As filhas agora casaram e não podem terem mais dor de cabeça, porque tem genro que dá uma dor de cabeça, meu irmão. E tem nora que dá uma dor de cabeça. Não vamos aqui tentar maquiar, tapar o sol com a peneira. Essa é a grande verdade. Toda boa convivência, ela pode ser completamente diluída, né, como diz a história, por conta disso que o professor Danilo falou. Estender um momento que era para ser um momento de ajuda, mas que agora está se transformando num fardo. Uma eternidade. É uma eternidade. Você não pode transformar aquela ajuda num fardo. Né? Jesus disse... Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês têm que vir aqui e tirar esse fardo pesado da costa de vocês. Tira esse negócio, vai embora e vem para um negócio mais suave e leve. E um fardo mais suave e leve é a sogra e o sogro no lugar dela e o genro junto com a nora no seu lugar. Senão vai sobrecarregar. E olha só como que a atitude ali do homem é extremamente importante para pacificar essa relação. Porque, tipo assim... Imagine só o moço ou a moça que se casa com a sua esposa e vão passar esse primeiro momento da vida de casal pelas dificuldades que estão passando junto com os seus pais. Para a esposa desse rapaz não vai ser fácil. Não. Né? Porque quando você está na casa dos seus pais e você é solteiro, você tem toda a liberdade do mundo para abrir a geladeira, para pegar aquele Danone que não é seu. Sim, você vai carregado de manias, né? Quando você tá na casa do seu pai e sua mãe e você é solteiro, você toma aquele restinho de coca, né, que não é seu, foi até seu irmão que comprou, mas você toma, você tem toda a liberdade. E o cara comprou deixando ali, quando eu chegar nesse lugar eu vou tomar, quando chegou lá, vem tomou. Você tem essa liberdade, você tem o controle da televisão à sua disposição. Sim. Né? Você fica, por exemplo, debaixo do chuveiro. As mulheres, principalmente, que lavam o cabelo. Meu Jesus! Né? Tarifa de água aí gigante. Então tem toda uma liberdade que a moça tem na casa dos pais. E quando ela se depara, por exemplo, no início do seu casamento na casa do seu sogro e a sua sogra, ela não vai encontrar o mesmo conforto, a mesma segurança. Né? Ela vai a mesma liberdade. Ela vai se ver constrangida nesse contexto. Então, o esposo ali que está meio que intermediando essa situação entre a sogra e a nora, ele precisa se tocar. Poxa, eu casei. Então, para não expor a minha esposa nesse conflito com a minha sogra, com a minha mãe
e a minha esposa, o que eu vou fazer? Eu preciso dar os meus pulos. Então eu vou me virar para que a gente construa a nossa vida de uma forma mais independente e a gente deixe os nossos pais um pouco mais descansados. Aliás, eles já nos criaram, né? Eu digo isso com conhecimento de causa, né? Eu quando casei agora com a minha esposa, a Jardênia, a gente foi para Alagoas e a gente ficou um períodozinho na casa da minha mãe. Um período extremamente curto, um período de menos de um mês, eu acho. Menos de um mês. Mas eu desesperado porque eu conheço a minha mãe. Conheço a minha mãe. Né? Minha mãe, depois de 10, 15 dias, começa já a gritar, já começa... E eu desesperado porque eu já sabia que o negócio não ia dar certo. Né? E, de fato, chegou um momento lá em que houve um barulho mesmo se dando bem, houve um barulho, porque como a gente está comentando aqui, nós saímos da casa dos nossos pais com muitas regalias, liberdades, né? O caba gosta de ficar de calção dentro de casa, sem camisa e tal. Você não vai poder fazer isso na casa da sogra. A questão de abrir a geladeira, você não vai poder abrir a hora que você quer. A questão de ir na cozinha, beliscar alguma coisa, você não vai poder fazer também. Só de madrugada na ponta dos pés. Não é, nas pontas dos pés. Então, tem uma série de questões que, para ficar sanada à luz da Bíblia, como o pastor Danilo está falando, tem que haver esse equilíbrio do cara, do homem, dizer, não, eu casei, tenho que dar um lugar para minha esposa. Foi isso que eu sempre procurei. Caso contrário, é atrito. É atrito. Na certa. E não vai ter santo que consiga mudar aquela situação. E é bom até o pastor Salim citar isso, por quê? Porque às vezes a gente lê lições como essa, né, esse relacionamento bom entre Ruth e Noemi, entre a sogra e a nora, e a gente acha que essa experiência das duas é resultado apenas do quê? De uma interferência de Deus, de um milagre de Deus, sem que as duas se posicionassem para que essa relação desse certo. Então, o que nós vemos através dessa lição? Que o relacionamento entre a sogra e a nora só pode dar certo a partir do momento que ambas partes compartilhem aí boas atitudes de uma para com a outra e que o filho, né, entre a mãe e a esposa também tome atitudes sábias e venha contribuir para que a sua mãe e a sua esposa possam ter um relacionamento saudável. E à luz das Escrituras, eu não queria que os nossos professores e os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical vissem essa história bíblica como algo 100% perfeita, que ela não foi. Embora não esteja relacionada aqui, mas eu tenho certeza que em algum momento houve algum atrito. Souberam tratar, souberam relevar, souberam fazer, souberam contornar a situação. Mas que houve, isso a gente não tem dúvidas, porque é impossível não haver 2 seres humanos, 3, 4, 5 convivendo no mesmo ambiente, vai ter algum atrito. É impossível. É impossível não haver algum atrito. Mas é como o pastor Danilo falou, tem que haver esse equilíbrio, tem que haver esse bom senso e tem que haver o desejo de querer mudar. O desejo de querer contribuir, não só contribuir estando ali, mas contribuir dizendo assim, deixa eu deixar a minha pessoa aqui, gozar daquilo que ela construiu e eu vou fazer o meu aqui. Repito, não instale uma barraca de camping na casa da sua sogra, nem da casa do seu sogro, porque lá não é o seu ambiente de residência. A partir do momento em que você casa, a Bíblia é clara. Repito, reitero, deixará o homem, pai e mãe. O texto está lá, não é eu que estou dizendo, está dizendo que deixará. A partir do momento, a sua família e a família da sogra e do genro, é só eles dois agora, porque já tiveram dor de cabeça o suficiente. Então, vamos partir para o nosso terceiro tópico aqui, professor Danilo, para a gente já encerrar. Eita, eu só tenho ali... Ixi, já está acabando já. Mas dá uma resumida nesse tópico 3 aí, professor. A hora passa rápido, né, professor? Meu Deus do céu, é um assunto muito bom esse. É verdade. Se deixar, a gente se estende aqui até 6 horas, ainda fica muita coisa para ser comentada. Dá uma resumida em todo ele aí. Vamos dar uma resumida aqui no terceiro tópico, né? A gente já falou, já deu algumas pinceladas nesse terceiro e quarto tópico. Mas o que nós temos aqui, né, é justamente a atitude, né, que contribuiu para essa relação de sogra e nora, principalmente de Ruth com relação à sua sogra. O texto nos diz que quando elas retornam, né, para Belém, a Ruth, enquanto nora, vai se posicionar, né, com muita fé no trabalho para poder contribuir
para o bem-estar da sua sogra. E quando a gente entra aqui no item 4, onde Ruth encontra o remidor da família, nós temos todo esse contexto aí que envolve Boaz, que vai assumir a Ruth enquanto esposa, vai dar um neto, né, para Noemi, e automaticamente o final da história aqui dessa sogra e essa nora vai ser um final muito feliz e muito bom. É uma história, né, professor, que envolve muitas crises, né, que tem a capacidade até mesmo de configurar as crises que pode surgir entre a sogra e a nora, mas o que pode ser ressaltado aqui, como último comentário que eu quero destacar, é que a gente não pode olhar para essa relação entre sogra e nora e sogra e genro como a sociedade olha, sim, com esses estigmas, né, com esses estereótipos, essas imagens negativas. A nossa sociedade deixa bem claro que o convívio entre a sogra e a nora, entre o genro e o sogro, não dá certo. Não dá certo, sim. Essa é a ideia da sociedade. Mas, biblicamente falando, essa possível, relação é possível sim dar certo. Sim. E a gente consegue, a partir do momento que a gente toma boas atitudes em Deus, para que a nossa família dê certo e todos se mantenham unidos. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs. Se nós ficássemos aqui, só no item 4 daria para nós ficar aqui umas 3, 4 horas tranquilamente para falar sobre a questão desse remidor, que traz um conceito não só humano, mas como um sentido espiritual e até desembocando na figura de Cristo, na questão do remidor, aquele que remiu, aquele que trouxe de volta, aquele que restaurou a autoestima dessas mulheres aqui que estavam bem cabisbaixo, mas que souberam lidar com as situações adversas. Quero lembrá-los e lembrá-las que tratamos aqui de uma nora com uma sogra vivendo em perfeita harmonia, batalhando uma ajudando a outra, e eu digo pela palavra de Deus, talvez o conceito humano diga que não, a sociedade diga que não, mas a Bíblia diz que sim. É possível nora e sogra viverem no mesmo ambiente e viverem de maneira pacífica, sem uma apontar um canhão uma para a outra. É muito possível, né? Embora muito difícil, mas é possível. Já quero agradecer a Deus pela presença do nosso professor Danilo, é diácono, né? É diácono ou presbítero, senhor? Eu sou cooperador. Nosso professor Danilo, cooperador lá da Igreja Sede, futuro diácono da gente, depois presbítero, evangelista e pastor, com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Professor Danilo, se despeça dos nossos irmãos. Amém, que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana aí para vocês. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Ótimo.